Tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de paz, de amor, para mais uma boa nova de Jesus. Hoje eu vou falar da luz que há em nós. Jesus comenta que nós não podíamos pegar a luz e colocar embaixo de um vaso, pegar o candeeiro e colocar o candeeiro e colocar embaixo de um vaso opaco, porque não fazia sentido. Mas a luz precisava ser colocada no alto da casa, para que pudesse iluminar a todos, iluminando a si também. Quando nós pensamos nessa passagem de Jesus, e geralmente nós falamos dessa luz mesmo, a gente fala desse sistema de doutrinário, de entender a espiritualidade, de como que a gente se comporta moralmente, de como que nós nos comportamos perante a família, perante a casa espírita, perante outro templo religioso, perante a sociedade, perante o governo. Como que nós nos comportamos dentro da espiritualidade, a vida física e a vida espiritual? Mas hoje eu quero falar desta luz, que é a luz que está em nós. Como que essa luz que está em nós, qual é o tamanho dela e o que ela faz? Como que nós a mantemos? Porque se nós temos uma luz do tamanho de um fósforo, da luz, quando você risca um fósforo, ela faz um brilho de luz. E o fósforo físico, você risca, ele acende, ele faz um impacto de luz, depois ele diminui a chama e ele vai se consumindo. A luz em nós é parecida, só que a diferença é que nós podemos cuidar para não consumir essa luz. Então, é como um palitinho de fósforo aceso e nós vamos cuidando para que o vento, para que a tempestade não apague essa luz, que é pequenininha, como um fósforo. Mas que vento é esse e que tempestade é esta que nós temos que cuidar? O vento da ignorância, a tempestade da ira, a tempestade do aborrecimento, a tempestade da agressividade, da vingança, da inveja, da intolerância, da irracionalidade diante dos acontecimentos. São tudo tempestades que nós precisamos cuidar para não apagar a nossa vela, para não apagar a nossa luz, que é do tamanho de um fósforo aceso. E nos lugares que nós vamos, no nosso trabalho, na escola, no evento social, na reunião de família, na casa espírita, nós estamos com essa luzinha e nós estamos mostrando um para os outros essa luzinha. Mostrar a nossa luz um para o outro, nós chamamos de carisma. Olha, o carisma daquela pessoa é tão encantador, o carisma daquela pessoa é tão acolhedor, o carisma daquela pessoa me faz tão bem. O carisma daquela pessoa é ácido, o carisma daquela pessoa é espinhento, o carisma daquela pessoa, Deus me livre. Porque às vezes, vocês já perceberam que nós fazemos panelinhas? Por que nós fazemos panelinhas? Porque o universo é muito claro, ou pelo menos a lei natural da Terra é muito clara. Afim se atrai,
opostos se repelem. As panelinhas são grupos de afinidade. Então, o grupo de afinidade que gosta da parte doutrinária, de estudar a parte técnica, vai ter uma diferença com o grupinho que gosta de mais filosofia, do grupinho que gosta mais do fenômeno mediúnico, do grupinho que gosta mais do passe. Então, são grupos diferentes, carismas diferentes, luzes diferentes. Mas nós podemos trocar essa luz um com o outro. Ai, a minha luz aqui está de um jeitinho, eu posso trocar com o outro? Sim. Em que momento que nós vamos trocar essa luz com o outro? No momento em que nós convidamos a outra pessoa para uma amizade, para um encontro, para a gente olha para aquela pessoa, nossa, gostei tanto de você, vem trabalhar no meu grupo, gostei da sua técnica, gostei do seu passe, o meu grupo está precisando de um passista. Nós estamos fazendo o quê? Trocando as nossas luzes. Com o tempo e ao longo do tempo, o palitinho vira uma velinha. A velinha tem mais luz que um palito de fósforo, resiste mais às tempestades, resiste mais aos ventos. Tem algumas pessoas que têm uma vela bem grande e que ela consegue ficar em pé em qualquer impacto, consegue ficar em pé diante das dificuldades, consegue ficar em pé diante das provas da vida. Outras pessoas precisam de auxílio, precisam de ajuda. Algumas pessoas são fortes nas dores, outras pessoas são frágeis nas dores. Neste momento, nós vamos trocando a nossa luz. Nós damos a nossa luz para o outro se iluminar. Porque se ele está fraco, se ele está em prova e se ele está se arrastando, a nossa força, a nossa alegria, a nossa iluminação, o nosso apoio vai ajudá-lo a ficar de pé. E nós vamos levando uns aos outros, ou seja, a luz está no alto, iluminando uns aos outros. Nós, muitas vezes, não pensamos nos ensinos de Jesus na nossa prática, no nosso dia a dia. Só que tudo que Jesus ensinou, ele pode ser repetido. Jesus trouxe um método que pode ser replicado. Qualquer pessoa que tentar colocar em prática um método de Jesus, verá que é sucesso. Verá que consegue esse sucesso. Então, se ele diz que nós devemos nos iluminar para iluminar o outro e que essa luz precisa ficar no alto e não escondido, não faz muito sentido quando uma pessoa tem um conhecimento e esse conhecimento significa que não é que ela tem um palitinho, não é que ela tem uma vela, ela tem uma usina própria de luz só para ela. E não faz muito sentido ela querer esconder, querer colocar embaixo do alqueire. Aí ela vai dizer assim, eu ralei para aprender, fui eu que fiquei estudando, fui eu que fiquei lá debruçada nos livros para saber como que isso funciona, como que agora eu vou dar assim de mão beijada? Quando nós fazemos isso, nós estamos jogando pedras em cima da nossa luz ou colocando embaixo do alqueire, fazendo exatamente o contrário do que Jesus pediu. Então, quando nós temos um conhecimento maior, é muito interessante que a gente possa multiplicá-lo, que a gente possa levar para as outras pessoas. Essa multiplicação seria como a gente pegar a nossa luz e colocar num monte de velinha, acender um monte de velinha e ir dando para outras pessoas. É isso que a gente faz dentro do curso,
quando tem o primeiro ano, quando tem o curso de passe, quando tem o segundo ano. Por quê? A pessoa aprende e você está repartindo. E você não está ensinando para uma pessoa, você está ensinando para um grupo de pessoas. Isso é a mesma coisa quando a casa abre as portas para o curso de preletor, o curso de dialogador, o curso de passista, o curso para médios, o curso do primeiro ano. Tenho certeza que ali no painel está sempre avisos de algum curso. O que são esses cursos? Dividindo essa luz em pequenas velinhas para que as outras pessoas possam se iluminar. Só que isso não é só na casa espírita. Nós precisamos fazer isso com a nossa família. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos fazer isso com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Ah, não! Eu não vou ser esse pregador porque eu não sirvo para isso. Eu sou igualzinho Kardec. Gente, eu já ouvi isso um monte de vezes. Eu sou igualzinho Kardec. Quem sabe fazer prosélito que faça, eu não sei. O que Kardec quis dizer com essa frase? Quem sabe fazer prosélito que faça. Kardec não era marqueteiro. Ele não sabia fazer marketing. Vamos trocar a palavra prosélito por marketing? Ele não sabia fazer marketing. Então ele disse: quem sabe fazer isso, que faça. Quem foram os marqueteiros de Kardec? Alguém arrisca algum? Não? Gabriel Delane, Camilo Flammarion, Leon Denis. Né? O que eles fizeram? Por que nós chamamos a obra desses homens? De obras complementares. Por quê? Porque eles divulgaram a doutrina espírita, principalmente Camilo Flammarion, Gabriel Delane e Leon Denis. Esses três criaram livros, fizeram livros, falaram, provaram. E aí o que eles fizeram? Com os contestadores, provaram que eles estavam certos. Quais são os dois famosos contestadores da doutrina espírita que se converteram? Não? César Lombroso e William Crookes. Eles foram para uma reunião mediúnica para desmistificá-las, para provar que era errado, que era fraude, que aquilo não existia. E o William Crookes não só ficou convencido, que foi depois fazer o livro Fatos Espíritas, provar que era um fato. E o William Crookes era um cientista. Gabriel Delane era um cientista. Camilo Flammarion era um cientista. César Lombroso era um cientista. Então, são homens da ciência dizendo que a nossa luz é verdadeira. Então, nós temos o respaldo da verdade da ciência. Está dizendo, vocês professam um conhecimento que é verdadeiro, que pode ser multiplicado, que pode ser replicado, que o Mestre Jesus estava certo. Ele é real. Ele falou a verdade. Então, nós temos esse respaldo. Então, nós não precisamos ter medo da nossa luz. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, é nesse sentido. Vós sois o sal da terra. A luz do mundo é nesse sentido, de que onde nós estivermos, a nossa luz precisa acender a luz apagada do outro. Porque se eu não apago a luz do outro, não faz sentido eu ouvir uma pessoa chorando e eu não conseguir dar esperança para ela. Eu preciso oferecer a esperança. E a minha esperança precisa ter o respaldo da fé iluminativa.
da fé raciocinada, da fé baseada em fatos, baseado em ciência, baseado em filosofia. Então é disso que Jesus está falando, dessa beleza de luz que consegue atravessar a escuridão da ignorância. E mais do que nunca nós vivemos a imensa escuridão da ignorância. Pode ser que agora não se levanta os soldados em toda a terra. Pode ser que agora nós não precisamos de poetas dizendo como não esquecermos de plantar as flores. Quem está na minha faixa de idade para cima sabe muito bem por que Geraldo Sodré cantou, para não dizer que não falei das flores. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então nós podemos muito bem atravessar a noite da escuridão, a noite das trevas, as expiações que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, os seres humanos perdendo contato com a realidade. Eu me identifico como uma cobra, como um lagarto, como uma tartaruga, como um cachorro. Eu não quero ser humano, eu não quero ser o espírito humano que tem o direito ao raciocínio, que tem o direito de pensar como Deus, que deu essa oportunidade dentro de vós, ao meu hálito, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, explica Jesus. Isto é ou não é luz embaixo dos alqueires? É ou não é luzes apagadas? Então nos sobra o medo, nos sobra o temor. Não, eu sou espírita, está tudo bem. Quando essas coisas das trevas acontecerem, eu já desencarnei mesmo. Sim, isto é verdade, nós não vamos ficar para a semente. E eu já tenho mais passado do que futuro, porque já estou além do mar da minha vida. Mas eu preciso deixar um legado, que é a fé, que é a luz no coração do outro, para que o outro possa multiplicar. E cada um de nós aqui presente necessitamos de fazer isso, porque Jesus nos convocou para esse trabalho e ainda avisou que nós éramos os das últimas horas, que depois de nós só a regeneração, porque seria o fim dos tempos de dores, de prantos e rangeres desse planeta. Então nós estamos vendo a bela transição de um planeta de dor para um planeta de regeneração. Qual será o nosso legado? Como será a nossa chegada na espiritualidade? Você colocou a sua pequena luz do tamanho de um fósforo, do tamanho de uma vela, do tamanho de um candeeiro, do tamanho de um lampião, do tamanho de uma usina inteira, onde? Porque se a pessoa que tem uma usina inteira de luz colocou embaixo do alqueire, e aquele que era do tamanho de um palito de fósforo iluminou, acendeu a luz do outro, ele fez mais. Ele fez mais. Não adianta eu ser um grande player espírita, estar nas redes sociais, trilhões de seguidores, se eu não ensino para estes seguidores que eles têm que pegar a sua luz e acender a luz do outro, porque nós professamos uma doutrina que nos ensina a liberdade e a caridade. Liberdade e caridade. Qual é a liberdade que nós temos? Fé raciocinada. Não existe brilho maior do que você poder raciocinar o porquê das coisas. E ali
verdade, da caridade, fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ah, eu não faço nada, eu não falo nada, eu não levo a palavra, eu não coloco, eu estou conversando com a minha vizinha, ela sofre, ela chora, ela vive um mundo de angústia, até me vêm umas palavras lindas, mas eu não falo nada, porque eu não sou o pregador, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Os espíritos amigos falam para aquele que está com o coração aberto, que está com o pensamento voltado para o alto. A luz do Senhor, o Espírito de Deus está em todos os lugares. Ele não está restrito à casa espírita e ele não está restrito ao orador da casa espírita. Ele está a todos aqueles que desejam falar, conte comigo, eu compreendo a sua dor, eu sei que você está sofrendo, acredite, confie, o seu filho está vivo, o seu esposo está vivo, a sua mãe está viva, o seu pai está vivo, confie em Deus, Jesus veio para encerrar as portas da morte, ele foi crucificado e ele ressurgiu, apareceu para todos, mostrando que não há morte e mostrando que há vida após a morte. Depois ele apareceu para Paulo, depois ele apareceu para Teresa d'Ávila, depois ele apareceu para Santo Antônio de Pádua. Ele está vivo entre nós. Precisa de discurso, de curso de oratória, precisa de técnica, precisa de aprendizado para falar isso? Não precisa. Precisa apenas acender a luz da esperança do outro. Isto que é pegar a nossa candeia, pegar a nossa luz e colocar bem no alto e ter orgulho dela. Ah, eu tenho vergonha, sabe? Eu sou muito pequenininho lá na casa espírita. Eu entro mudo e saio calado. Eu entro para tomar o passe. Eu tenho vergonha até de falar com os irmãos porque eu não sei nada. Paulo, Pedro, Tiago, João, Felipe, saíam sem nenhuma bagagem, só com a roupa do corpo, sem nenhum dinheiro, só com a confiança do irmão. E sem nenhum estudo planejado, dedicado, decorado na cabeça. Senhor, fale-me através da minha boca. Senhor, não me abandone no momento que eu encontrar o irmão. Ah, dê-me, faça alguma coisa por mim, dai-me, eu preciso, uma esmola, por favor, por caridade, para Pedro. Não tenho nada. Meu irmão, eu não tenho nada, não tenho uma moedinha, não tenho um pedacinho de pão, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho da minha luz, eu te dou. Estendeu a mão, o passe, e o cego passou a ver. É isso que Jesus espera de nós. É isso que os amigos espirituais esperam de nós. Que as nossas mãos curem, que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo de Deus, para que a nossa boca possa se abrir e acender a fé, a lâmpada da esperança do outro, e que os nossos atos sirvam de exemplos para abrir caminho para o que vem atrás, sem ainda saber caminhar sozinho. Que a paz de Jesus, que a sua luz abençoada estejam com todos e todos possam multiplicá-la todos os dias de vossa vida.